Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Palavras de Emmanuel, e o título é As Almas Enfraquecidas. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam aos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina, e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperança. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Tem uma carta que Paulo de Tarso escreveu com um dos textos que são dos mais belos da história da humanidade, que foi a primeira carta aos Coríntios, e é aquele texto que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, o amor, né, eu não tenho nada. E o texto termina falando que entre fé, esperança e caridade, o mais importante dos três é a caridade. Mas vamos analisar uma coisa. A primeira coisa, o primeiro recurso que a gente recebe é o da fé. Isso eu estou falando como espírito que foi criado um dia simples e ignorante. O primeiro recurso é o da fé. Enquanto eu estou vivendo a minha vida puramente instintiva, eu estou aqui vivendo a vida parecendo com a vida do animal, mas tem um momento que eu começo a despertar para que tenha alguma coisa do outro lado, né? E é normal, eu criei vários deuses no primeiro momento, eu achava que existia o deus do trovão, o deus do sol, né? Foram culturas politeístas, até a chegada de Moisés, e Moisés, além de dizer que Deus é um só, ele traz também nos 10 mandamentos morais, falando: olha, vamos começar a partir de agora a mudar o nosso comportamento. Eu vou trazer 7 mandamentos para vocês. Vou trazer o não matar, não roubar e não desejar o bem do próximo, não cometer o adultério, não desejar o companheiro do próximo, não falar mentira, que é o falso testemunho, e honrar pai e mãe. São esses os últimos 7 mandamentos. Os 3 primeiros com relação a Deus. E aí a gente começa num exercício da fé, porém a gente começa a praticar e não percebe muita mudança de imediato, porque a gente ainda está mergulhado dentro da lei de causa e efeito. Então a gente vai ter a fé e agora vai ter que ter a esperança também. A gente começa a praticar aquilo e espera que um dia a vida comece a melhorar, comece a clarear, e que a gente encerre também esse período de provação, que na época a provação era tão dura que as pessoas usavam o termo salvação. Gente, eu sempre tive essa interpretação comigo. Para eu pedir para alguém me salvar é porque o negócio está muito ruim. Não sei se vocês vão raciocinar aqui comigo, né? Pede para ser salvo a quem está ali numa situação. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Tem um apelo. A pessoa pede salvação. No mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que a violência urbana ainda pega a gente, que o nosso sistema de saúde ainda é muito falho, e que as crises financeiras que acontecem o tempo todo são verdadeiros testes para a nossa integridade mental e física também. Mas a gente já não utiliza com muita frequência o termo salvação, porque a gente já consegue gozar da companhia de pessoas queridas, familiares, já consegue ter o nosso emprego, fazer alguma... Isso eu estou falando da grande maioria de nós, né? Mas, num primeiro momento, a gente começa a questionar. Eu tenho fé hoje, e eu estou na esperança, e essa esperança parece que não vai acabar nunca. Quando vai chegar o período realmente que eu vou estar melhor, né? Eu vou estar numa condição melhor? E aquela coisa, né? A gente começa a entender primeiro com a doutrina espírita que a condição melhor
é eu ter a minha consciência tranquila de que não estou prejudicando ninguém e com todas as adversidades estou procurando aproveitar o melhor possível como aprendizado e estou fazendo a minha parte. Aí que vem o teste de verdade. Mas daqui a pouco vem o Cristo na segunda revelação e traz mais informações para a gente que não trazia na primeira revelação com Moisés. Na segunda ele já fala, olha, vamos amar inclusive os inimigos também. Ele foi o primeiro na história da humanidade que falou isso. Se vocês amarem só os amigos, vocês não estão fazendo diferente do que fazem os escribas, os fariseus, do que ele está querendo um pouquinho a mais. Vamos aprender a respeitar também todo ser humano. E a gente vem para cá o quê? Para ser testado de novo, para conviver com pessoas que são difíceis, para que a gente aprenda, em primeiro lugar, a respeitar. Em segundo lugar, tentar ajudar. E daqui a pouco, fatalmente, a gente vai descobrir que a melhor ajuda que a gente vai dar é com o nosso exemplo, não é com palavra, não é o nosso exemplo. Ponto. Então, o que acontece? Daqui a pouco a gente começa a entrar na doutrina espírita e é interessante, como diz o Emmanuel aqui hoje, e fala que as palavras dele são dirigidas aos que ingressaram nos estudos espiritistas. Quando a gente ingressa no estudo espiritista da terceira revelação, a gente tem aquela noção assim, ó, eu sou um espírito imortal, minha vida não é essa aqui, isso aqui é um corpo que está emprestado pelo Pai, daqui a pouco eu vou devolver para a natureza, que eu sou de verdade, já existia antes e vai existir depois. Então o que eu estou fazendo aqui de passagem por esse mundo, que é uma vida muito breve. Eu olho para ontem, eu era criança, agora eu já passei dos 50 anos, a cabeça que está branca, quer dizer, a vida é muito breve. Então, o que eu estou fazendo aqui exatamente? Será que meu papel é simplesmente de vir para cá, crescer, começar a trabalhar, casar, me reproduzir, deixar a prole daqui a pouco? Será que é só isso mesmo? O que será que a gente veio aprender aqui nesse mundo? E aí o que acontece? A gente, quando para estudar a doutrina espírita, ou estudar qualquer das revelações, a gente parece que naquele momento que eu parei para estudar, até o meu anjo da guarda ele me envolve e eu fico ali imerso numa energia de aprendizado mesmo. Estou olhando e falo, peraí, esse aqui é o caminho, a verdade e a vida para mim. Então, naquele momento, eu trago até para dentro de mim uma certa, vamos botar assim, um direcionamento, uma luz. Mas aí eu começo a me voltar para as coisas espirituais e os tormentos não desaparecem. Por quê? Porque eu ainda estou mergulhado num ambiente de provas e de expiações. Eu não vou sair do ambiente porque eu me tornei espírita. Eu não vou ter privilégio. Chico Xavier falou isso várias vezes. O fato de você ser um médium, por exemplo, não te dá privilégio algum. Inclusive, a grande maioria dos médiuns costumam ter, às vezes, finais aqui de encarnação trágicos. São doenças graves, são acidentes. E eu paro para ver até, olha o final que Jesus teve, Jesus que foi o maior de todos aqui na Terra. Mas para ver, todos aqueles apóstolos também tiveram finais muito longe da dignidade deles. Morriam apedrejados, morriam crucificados, às vezes de cabeça para baixo, como foi o Pedro. Né? João, tentaram jogar João dentro de um tonel de azeite fervente. Quer dizer, jogaram, na verdade, mas ele não desencarnou, não morreu por conta disso. Mas, poxa, olha como é que a coisa é complicada aqui para a gente aqui na Terra. Continuam as provas, mas as bem-aventuranças que Jesus deixou para a gente, ele fala assim, ó, se você permanecer com esse comportamento, com essa postura, você vai colher os frutos daqui a pouco, lá no mundo espiritual, que você vai ver o resultado das suas provas, se você foi aprovado mesmo ou não. Portanto, que é por isso que a gente já está o tempo todo batendo nessa tecla. Não importa você chegar ao ponto principal, ao seu objetivo. O que importa é o meio que você utilizou para chegar. Muitas das vezes é melhor até a gente não ter conseguido chegar, mas ter usado dos meios honestos, dos meios corretos, do que alcançar de maneira desonesta. Porque a nossa consciência é que vai ser o nosso juiz nessas horas. Então, o Emmanuel vem falar para a gente, nas primeiras horas, vacilante, as coisas não melhoram, a gente começa a ouvir as exclamações, eu já não tenho mais fé, não tenho mais esperança. Fala, essas almas não puderam ainda penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas da superficialidade. Vai chegar o nosso momento, sim,
Mas, por enquanto, aproveitemos as provas que a gente tem pela frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.